Muita gente está me perguntando se os pagamentos do 13º serão realizados a partir da semana que vem. Pois eu vou responder aqui em vídeo para vocês. E também uma outra pergunta que está surgindo muito aqui no canal Sandra Silva é sobre folha complementar, que esses pagamentos do 13º serão realizados na semana que vem através da folha complementar. Eu também já vou responder aqui para vocês. Mas antes, pessoal, eu vou chamar a sua atenção aqui para vocês ficarem cientes do que vai acontecer com o país, com o Brasil aí nos próximos dias, com o orçamento apertado que foi aprovado aí no Congresso. Então, vamos lá para as informações, pessoal, presta atenção. Mas primeiro, pessoal, eu vou falar com vocês primeiro sobre o orçamento que foi aprovado e como o Brasil vai caminhar a partir de agora com o orçamento limitado em 2021. Cortes terão que ser feitos em muitas áreas para a máquina pública não ter uma paralisação. Primeiro a gente vai falar sobre o orçamento, como que o Brasil vai caminhar até o final de 2021 e logo em seguida eu já falo com vocês sobre a antecipação do 13º salário, que muita gente está me perguntando se vai ser pago agora nessa semana com folha complementar, beleza? Pessoal, olha só, é importante você se atentar ao que está acontecendo ao Brasil, né? Eu sei que muita gente, ela não se preocupa, né, em saber o que está acontecendo, quer saber que é de receber o dinheiro e acabou e não quer saber o que está acontecendo com o país. Mas é importante, pessoal, a gente se atentar para a gente realmente ver o que está acontecendo com o nosso país e para a gente ver aonde que o nosso dinheiro está indo parar, tá ok? Então vamos lá, ó. O Paulo Guedes diz que o orçamento de 2021 aprovado pelo Congresso será inexequível. O que significa inexequível? Que não pode ser executado, ele é irrealizável, tá? Manobra para acomodar recordes de emendas deixa só 49 bilhões para a máquina do governo funcionar. Metade do mínimo necessário. Eu vou repetir, pessoal. É a metade do mínimo necessário que a gente precisa para a máquina não parar, tá bom? O ministro da Economia, Paulo Guedes, avisou o presidente Jair Bolsonaro que o orçamento de 2021 ficará inexequível, com manobras contábeis aprovadas pelo Congresso para acomodar o festival à festa de emendas parlamentares. Cálculos da equipe econômica feitos ontem mostraram que a máquina do governo teria que funcionar apenas com 49 bilhões até o final do ano, praticamente a metade do que os especialistas consideram patamar mínimo para não ter uma paralisação. Esse é o espaço que sobrará para gastar depois do contingenciamento de despesas que terá que ser feito para o cumprimento do teto de gastos. Ou seja, esse é o espaço que sobrará para gastar depois de um contingenciamento de despesas, depois de uma paralisação de despesas, tá? Ou seja, muitas áreas vão sofrer cortes, tá bom? A regra que limita aí o crescimento das despesas à variação da inflação. Então, o teto de gastos tem que ser cumprido, porque senão o presidente pode quebrar aí a regra de ouro, tá? São as despesas discricionárias, juntamente a de custeio e investimentos que garantem o funcionamento da máquina e que o governo tem a liberdade para cortar. As outras, como os pagamentos da Previdência e os salários dos servidores, são de pagamento obrigatório e representam cerca de 90% de todo o orçamento. Ou seja, somente os pagamentos dos aposentados, pensionistas e segurados e os salários dos servidores já vai aí tomar da máquina dos 51 bilhões de reais 90%, tá? Os ministérios deverão ter um corte de 51,3% nas despesas de custeios e investimento. Sandra, o que são os ministérios? Ministério da Economia,
Ministério da Cidadania, Saúde, né? Ministério do Turismo, Educação, né? Então, esses ministérios deverão ter um corte de 51,3% nas despesas e investimentos, tá? Com esse nível de despesas, o orçamento de nenhum ministro da esplanada ficará em pé. A chiadeira será geral entre os ministros, porque eles querem trabalhar, querem investir no país e não vão ter grana para fazer isso por conta do Festival das Emendas Parlamentares, ou seja, por conta dos parlamentares quererem fazer obras em seus redutos para ser reeleitos em 2022. Esse cenário projeta uma situação de paralisação da máquina, situação que os economistas chamam de shutdown. O cenário complicou porque o Congresso aprovou uma maquiagem nas previsões de gastos na Previdência, seguro-desemprego e subsídios para cortar 26 milhões de despesas e abrir espaço para um valor gigantesco de emendas parlamentares de quase 50 bilhões. Ou seja, os parlamentares, eles concordaram em cortar gastos da Previdência Social, do seguro-desemprego e subsídios para eles reterem essa grana de emendas, né, através de emendas parlamentares, para eles serem reeleitos em 2022. Praticamente o mesmo valor que vai sobrar para os ministros tocarem a máquina do governo. O encontro entre Guedes e Bolsonaro ocorreu ainda na quinta-feira, dia da votação pelo plenário do Congresso, né, do orçamento. Mas já nesse encontro, o ministro Paulo Guedes comunicou ao presidente que teria que fazer um corte dramático nas despesas para não estourar o teto de gastos. Antes de Guedes, Bolsonaro tinha recebido no mesmo dia o presidente do Banco Central, Roberto Campos, né? O Banco Central tem os juros para administrar nesse cenário difícil e o presidente está preocupado com o risco da queda do PIB em 2021. A taxa Selic está em 2,75 e a previsão é de chegar em 6% em um ano. Ou seja, financiamento, empréstimo consignado, outros tipos de empréstimos vão se tornar mais caros. Para o consultor de orçamento da Câmara, Ricardo Volpi, o contingenciamento inicial permite o governo trabalhar por uns meses, mas será preciso uma repriorização de gastos com a redução de outras despesas, em sua maioria parte de emendas de relator. Ele explica que o corte pode ser linear ou seletivo. Ele estima que o dinheiro necessário para o custeio da máquina está em torno de 40 bilhões, mais 25 bilhões para rodar obras em andamento e outros 20 bilhões para o cumprimento de obrigações e mínimos constitucionais, num total de 85 bilhões. Ou seja, o governo deveria ter aí na mão dele 85 bilhões e não 49 bilhões, tá? Com os 49 bilhões previstos pelo Ministério da Economia, o orçamento ficará no osso, diz o Volpi, tá? Então, pessoal, sinceramente, é uma situação difícil, tá? Que o Brasil está vivendo por conta dessas emendas parlamentares que eles aprovaram, tanto senadores e deputados eles aprovaram aí, e vai ter aí muitos cortes nos ministérios, Previdência, Seguro-Desemprego, abono salarial, só por conta da reeleição em 2022. Então, pessoal, respondendo aí sobre o 13º salário, se será pago na semana que vem, olha, sinceramente eu desconheço essa informação. A informação que eu tenho é que o presidente Jair Bolsonaro, nessa semana, ele vai assinar a antecipação para os pagamentos ocorrer a partir do dia 26 de abril para quem ganha um salário mínimo, tá? Folha complementar. Muita gente está me perguntando sobre folha complementar, que o governo vai pagar através de folha complementar. Essa semana os pagamentos do 13º salário. Eu desconheço, tá?
tá? De verdade, desde que eu trabalho aqui com o INSS, com informações do INSS, eu nunca vi o governo fazer um pagamento através de folha complementar. E eu acredito que vocês também nunca receberam aí pagamentos através de folha complementar, tá? Os pagamentos, eles serão realizados a partir do dia 26 de abril, a primeira parcela, e a segunda parcela a partir do dia 25 de maio, tá? São essas as informações que eu tenho de fontes seguras, de fontes que têm contato direto com o Ministério da Economia, tá bom? Um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!